Eles dizem que nós não sabemos quem é Deus e que Deus não passa apenas da consciência humana. Quando, na verdade, quando a gente faz uma análise básica desse texto, a gente consegue compreender claramente quem é esse Deus que está falando com Moisés. Primeiramente, a gente precisa entender que Moisés ele estava inserido em uma cultura egípcia. Moisés, quando era pequeno, ele foi pegado pela filha de Faraó e Moisés cresceu em uma cultura egípcia. Isso levou Moisés, naturalmente, a perguntar qual o nome desse Deus que estava falando com ele. Se vocês forem estudar um pouco da cultura egípcia, vocês vão ver que os egípcios eles davam nome para vários deuses que eles acreditavam. Por exemplo, existia o deus Ra, existia o deus Ísis, existia o deus Anubis, dentre outros deuses que eles davam nomes. Acontece que esse Deus se apresentou a Moisés. E isso você consegue ver no mesmo capítulo, no versículo 6. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto porque temeu olhar para esse Deus. Então, quando Deus se apresentou a Moisés, ele entendeu qual Deus estava falando com ele. O Deus dos seus antepassados. A questão é que, devido à cultura, Moisés foi perguntar qual o nome desse Deus. E aí Deus responde dizendo, eu sou o que sou. Em que sentido? Essa frase, eu sou o que sou no hebraico, significa axé, que tem um sentido de autoexistente. Ou seja, quando Deus ele olha para Moisés e diz que ele é o que é, ele estava dizendo para Moisés que não existe outro Deus além dele e que ele é a própria existência, pois ele não precisa de nada para existir. Ele não precisa de um nome, ele não precisa de absolutamente nada. Ele é o que é. E nada está acima ou além dele. Ele existe eternamente e sempre existiu. Ou seja, ele é aquele que está sempre presente e que é onisciente. Ele justamente é o que ele é. Veja o versículo 15. E Deus disse mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é meu nome eternamente, e este é meu memorial de geração em geração, ou seja, é o Deus eterno. Então, respondendo a esse ateu, eu não sei qual foi as pessoas que ele entrevistou, mas eu sei que Deus, ele é a própria existência, ele é o ser todo-poderoso. Esse é quem é Deus, se eu fosse descrever. Se o homem conseguisse compreender Deus por completo, Deus não poderia ser Deus, porque Deus é eterno e nós jamais poderemos compreender ele 100%. Então, muito cuidado com essas pessoas que gostam de distorcer a Bíblia para criar uma heresia.